nessa tese. Ainda é ele explicando, ó, esse é o Halley, tá? É quando eu falo que ele ajudou a publicar as 3 leis da mecânica, tá? Então, o que eu quero falar? Que na época dele, eles não perderam a vida dele à toa, eles estudavam, né? Dedicaram a vida para isso, eles eram mestres nisso, né? Tanto que eu penso assim, o que me fez eu perder um pouco de tempo da minha vida nisso? Eu falei, gente, será que um dia nós não vamos descobrir alguma coisa? Porque ele morreu, depois que ele morreu, que se viu o cometa passar e que se tem certeza né, que existe realmente esse cometa, porque passava essa luz de tempo em tempo, e aí ele deu o nome, ele pesquisou, fez os cálculos, né? Recebe o nome dele. Então, na época, eu pensei, quando eu passei por esse estudo, por essa pesquisa, eu falei, eu vou ver mais sobre isso. Eu já tinha curiosidade, porque desde a minha infância eu via falando submundo, né? Aí eu gostei muito de saber. Então, para mim, o primeiro cientista assim de nome, para mim, é o Edmund Halley, tá? Do cometa Halley. Aí, na sequência, vem o John Cleese, tá vendo? Sims, que ele pega e ele já dá um pouco mais. Ele, enquanto cientista da época dele, de pesquisador, tá? Ele pega e fala que é habitado. Então, assim, porque o que eu falo? É para os acadêmicos da época, né? Entendeu? São pessoas que levam para a ciência. Hoje, ninguém está levando para a ciência isso. Isso aqui tá o quê? Está em live, em pequenos livros, em pequenos grupos de discussão. A gente nem ousa falar isso como possibilidade. Ia ser uma loucura, né? Isso não existe hoje. Não temos argumentos que vai convencer alguém que ela é louca hoje, né? Mas na época dele, então, ele vem e ele passa a vida. É interessante que o John, ele passa a vida dele inteira tentando convencer o Congresso de tão infiltrado que ele era a pagar uma expedição ao Polo, entendeu? Então ele passa, uma pessoa, ele confia tanto, ele acredita tanto que ele passa uma vida inteira falando que é habitável, tem vida e fica indo nos políticos, nas pessoas que têm dinheiro, tentando convencer elas a financiar a ida ao Polo. Né? Aqui, Mara, nós já temos mais algumas observações aqui. Antes, quero deixar boa noite para o Júlio Duque, que chegou aí, e o Vinícius Pacheco faz um comentário aqui interessante. Ó, Sociedade Brasileira de Eubiose diz que os OVNIs não vêm do céu, e sim de dentro da Terra. E também eu vi um outro aqui, ó, o Beto Fonseca colocando aqui, ó, vários contatados disseram ter ido para bases subterrâneas, as possibilidades são infinitas, e é verdade. Né? Então, tem alguns relatos aí de pessoas que entraram em cavernas. Cientificamente, é o que minha posição aqui seria impossível. Mas assim, o que é isso? O que eu quero falar só? Não, é sobre isso aí, entendeu? Eu poderia chegar falando disso. Não, é muito mais que isso. Não é só as religiões, os mitos ancestrais, as lendas, os relatos, as vidas. Eu também acredito que o homem pesquisa muito mais o céu do que no interior da Terra. Hoje é isso. Hoje a realidade é o homem foca muito mais no céu do que no interior. Né? Então, as expedições mais para lá, o homem quer sair, ele não quer adentrar. Ou ele conhece, já sabe, e nós não precisamos saber, pessoas civis, né? E eles sabem. Eu acredito muito nisso, que os grandes líderes mundiais sabem, conhecem e já contatam, né? Porque eles não têm muito interesse. E com certeza, eu acredito que é muito mais fácil eles estarem lá no interior do que no exterior. É muito mais aceitável achar que uma nave saia de dentro do que ela venha de galáxias distante, a não ser que mesmo tinha essa dobra no tempo, alguma outra coisa, que deve ter também. Mas é muito mais compreensível que venha do interior. Então, eu acredito nisso.
essa possibilidade, isso como possibilidade de vir do interior.